lugar, quero agradecer, né, o convite que foi feito, a oportunidade de estar aqui com um grupo de 41 pessoas que saíram de Campo Grande e estamos tendo um privilégio, a oportunidade de estarmos compartilhando desta comunhão, desse momento de juntos crescermos espiritualmente, adorando a Deus. E eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui vai sair daqui um pouco melhor do que chegou, com o que já ouviu e com o que o Senhor ainda tem para nos dizer até o final desse evento. Fizeram uma maldade comigo, né? Deixaram para eu falar depois do Alan Allen. Depois do Alan eu só tenho que vir aqui e falar, ó, coloquem em prática tudo o que vocês ouviram, vamos orar e até o ano que vem, né, Alan? Eu vou castigar, vou levar ele para Campo Grande em novembro, está 40 graus lá. Aí eu dou o troco. Então, vamos falar um pouquinho sobre crescimento da igreja. Então, podem passar o slide, por favor? A gente vai dividir essa parte de crescimento da igreja em duas fases, né? Então, agora, nessa primeira fase, eu vou estar falando mais sobre a igreja, pensando na igreja como uma instituição, né? Como algo mais organizacional, uma coisa mais metódica, vamos dizer assim, né? A gente já ouviu a igreja como grupo casa, como a igreja sendo a nossa casa sendo a igreja, mas a gente tem atividades ministeriais, nós nos reunimos num prédio, né, que muitas vezes chamamos isso de igreja, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte mais estrutural, mais ministerial agora. E aí, quando a gente dividir nas aulas, aí a gente faz de uma forma um pouco mais informal, quero ouvi-los bastante, a gente fala mais sobre a parte de como a minha família, né, como a minha família como projeto de Deus pode influenciar no crescimento da igreja. Qual é a minha participação como filho, como mãe, como esposo, né, como agregado, né, alguma coisa que você está lá dentro da sua casa, como que você pode contribuir para o crescimento da igreja. Só que assim, queria compartilhar com vocês uma historinha, não sei se... podem passar, por favor? Então, talvez essa história não seja novidade para algumas pessoas, mas existiam 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Então, havia um importante trabalho para ser feito. Havia um importante trabalho para ser feito. E todo mundo tinha certeza que alguém faria esse trabalho. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez. Alguém zangou-se porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo. Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final da história, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Isso não tem nada a ver com igreja, né? Existe uma pesquisa que diz que todo trabalho que possa ser feito numa igreja está nas mãos de 20% dos membros. Ou, ainda, uma pesquisa parecida com essa diz que de 80% ou 90% de todo o trabalho da igreja, geralmente quem faz são 10% da igreja. Os 80% do que precisa ser feito está na mão de 10%. E os outros 90% estão envolvidos com os 10% que faltam
ou o que sobra de trabalho da igreja. Será que essa é uma realidade nos nossos dias? Será que isso já soou familiar para você? Será que já foi a realidade na igreja que você congregou, em algum lugar? Ou, infelizmente, será que ainda é a realidade das nossas igrejas? Será que 20% dos membros estão fazendo o trabalho de 100%? Será que essa historinha de todo mundo, de alguém, de qualquer um, de ninguém, ainda faz parte da realidade da igreja na qual eu frequento? O problema é que se isso acontecer, a igreja acaba... Pode passar para o próximo slide, por favor? Acaba acontecendo a conclusão da nossa história. No final, todo mundo culpa alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, às vezes, quando a gente fala de crescimento da igreja, às vezes, quando a gente fala de trabalho ministerial, de serviço, né, numa casa, isso dá para ser bem distribuído, dá para ser bem organizado. Mas quando a gente pensa em 300 pessoas reunidas, quando a gente não tem um trabalho bem solidificado de grupos, casas, onde todo mundo está treinando na sua casa um serviço ministerial, muitas vezes isso torna-se realidade nas nossas igrejas. E o crescimento fica muitas vezes sufocado porque os 20% não estão dando conta de fazer o que os 100% deveriam fazer. Mas vamos olhar para o início da igreja, né? Será que, pode passar para o próximo slide, será que no começo a igreja era assim também? Então, a primeira coisa que vemos quando olhamos para Atos, como começou a igreja, é que na igreja em Atos aconteceu um crescimento numérico. Quando a gente fala de crescimento da igreja, às vezes a primeira palavra que vem na nossa mente é crescimento numérico. O que é uma igreja crescer? Ah, tinha 20 membros, agora tem 40. Então, mas será que crescimento numérico é a única coisa importante numa igreja? Ou será que é esse o verdadeiro termômetro de uma igreja? Então, antes de eu falar que não, deixa eu falar que sim, né? Olhando para a Bíblia, Atos capítulo 2, pode passar. Atos capítulo 2, versículo 41, né? Hoje de manhã a gente leu um pouquinho desse capítulo 2. Então, a gente olha no capítulo 2, versículo 41, fala, naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então, a igreja em Atos já começa com 3.000 pessoas. Próximo. 2 capítulos mais para frente fala, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. Lucas, que está registrando a igreja de Atos, registrando o livro de Atos, ele no capítulo 2 falou que 3.000 foram batizadas, capítulo 4, 5.000. No próximo texto, já chega no versículo 32. E Lucas começa a contar, contou 3 vezes, se perdeu, contou 5, se perdeu. Da multidão dos que creram, né, contar até 5.000 dá trabalho, agora já quase dobrou, né, então ele já usa a expressão multidão. Então, podemos ver que realmente crescimento numérico faz parte da igreja. Então, no último versículo, no capítulo 2, versículo 47, fala, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, crescimento numérico fazia parte, sempre fez parte da história da igreja. A igreja nasceu para crescer,
Porém, precisamos tomar cuidado, porque... Pode passar, por favor? O crescimento numérico não é o fim em si mesmo. Ou seja, não é o propósito final da missão da igreja. Parece que eu vou me contradizer aqui, né? Eu estou mostrando como a igreja crescia numericamente, só que eu já vi muitas igrejas tendo como alvo batizar 30 pessoas, batizar 40 pessoas, batizar 50 pessoas. E durante muito tempo, eu usei como termômetro para medir a igreja que eu congregava o número de batismos que nós tínhamos. Mas eu tenho aprendido na Bíblia que a missão da igreja é o evangelismo, é a pregação do evangelho. O crescimento numérico vai ser consequência da igreja estar evangelizando, da igreja estar falando de Jesus. Então, mais importante do que pensar em números de pessoas sendo batizadas, é pensar em números de pessoas estudando a Bíblia. Ninguém vai ser batizado se alguém não estudar a Bíblia com essa pessoa. E pode acontecer de você estudar com 10 pessoas ao longo desse ano, e nenhuma das 10, por um motivo ou outro, não serem batizadas. E aí? Você não fez nada? A tua igreja não está crescendo? A tua função não é batizar, é pregar o evangelho. O batismo é consequência de você estar evangelizando. Então, não estou louco. É importante o crescimento numérico, mas o crescimento numérico não é a coisa mais importante, porque ele pode servir ou não somente como um termômetro do trabalho que está sendo feito. Mas o nosso foco, o nosso alvo, quando pensamos em crescimento da igreja, é em quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos compartilhar mais do que um texto, compartilhar as nossas vidas com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas com qual convivemos. Um segundo ponto que podemos ver que acontecia de crescimento no início da igreja. Então, além de um crescimento numérico, a igreja tinha um crescimento orgânico. O que é um crescimento orgânico? A melhor forma de resumir é o que acabamos de ouvir aqui hoje de manhã, Grupo Casa. Crescimento orgânico é quando a igreja está crescendo em comunhão, em serviço, em liderança. De repente, esse ano, por exemplo, em Campo Grande, o foco de Campo Grande tem sido instituir presbíteros e diáconos. Então, de repente, o nosso número de batismo não tem sido uma coisa que tem destacado, mas quando uma igreja está colocando presbíteros e diáconos para trabalhar, essa igreja está sadia organicamente. É uma maturidade da igreja, como eu fico contente de estar numa igreja que tem presbíteros e diáconos, que mostra a maturidade orgânica da igreja. E eu tenho certeza que quando a igreja que estava nesse processo de presbíteros e diáconos, durante um determinado período, o foco da igreja estava em preparar a igreja para eleger esses homens, esses líderes. E com a eleição desses líderes, muitas coisas que estavam sem rumo começaram a ter um rumo certo. Então, além de pensarmos em número, precisamos pensar num crescimento orgânico. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 42, 43, que também já foi lido aqui hoje de manhã, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos os dias estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
a comunidade estava presenciando a comunhão, o crescimento numérico que acontecia dentro da igreja e o crescimento orgânico. Um terceiro e último crescimento que a gente pode pensar quando a gente fala de crescimento da igreja é um crescimento ministerial. O que é um crescimento ministerial? À medida que a igreja começa a crescer numericamente, organicamente, com atividades de comunhão, de serviço, começam a surgir necessidades dentro da igreja. E com essas necessidades podem começar a surgir ministérios. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que todo o ministério da igreja, ele existe por um objetivo. Tudo que for ministério tem que cumprir o seu propósito. Então, eu já vi igrejas pensar, a gente precisa ter o ministério de jovens. Ótimo, precisamos mesmo. E quantos jovens temos? Nenhum. A gente precisa ter o ministério infantil. Perfeito. E quantas crianças vão participar? Não, só tem adulto na igreja. Então, assim, às vezes a gente quer ter um ministério só para ter o ministério. Quando a gente olha para a igreja, os ministérios surgiam com as necessidades. O ministério era consequência de uma necessidade, não para preencher uma função ministerial pura e simples. Você já viu isso acontecer numa igreja? Ela ter um ministério. Quantos ministérios a sua congregação tem? Um dia, no passado, lá em Campo Grande, uma vez a gente estava fazendo a conta e tinha uns 40 ministérios. E aí eu fui começar conversando com outro evangelista, tinha ministério que servia para cuidar do outro ministério, porque assim não tinha membro, tinha um coordenador. Quem que é o ministério? É o fulano. E o resto? Não, é ele, né? Então, assim, olhando para Atos, capítulo 6, né, versículo de 1 a 6, a gente tem a famosa história lá que tinha, na igreja em Jerusalém, tinham algumas viúvas, né, que tinham vindo de fora da Palestina. E tinha algumas viúvas que estavam ali, na região ali, que nunca saíram, que eram de Jerusalém. E, de repente, na distribuição diária de alimento para essas viúvas, algumas viúvas, principalmente as que tinham vindo de fora de Jerusalém, estavam ficando sem mantimento. E aí a igreja chegou e pediu para os apóstolos, olha, tem como vocês fazerem a distribuição aí do Vale Gás, do sacolão que a gente distribui aí? E eles, não dá não, ó. O nosso ministério é de pregar a palavra. Nós temos esse ministério e temos esse compromisso. Mas isso pode ser feito por quem? Os apóstolos falaram. Pela própria igreja. Escolham aí entre vocês 7 homens que têm uma boa reputação, um bom trabalho, uma boa índole, e eles façam esse trabalho. E a consequência é que a igreja elegeu esses homens começaram a fazer essa distribuição diária de alimentos, e o problema foi resolvido. Crescimento ministerial. O ministério surgiu diante de uma necessidade. E diante da necessidade, escolheram pessoas aptas e capacitadas para fazer aquele trabalho. Então, quantas vezes a gente vê a igreja com um monte de ministério e, de repente, a gente já se perguntou qual é o objetivo desse ministério? Para que ele serve? Olhando biblicamente, ele está edificando os irmãos? Ele está trazendo pessoas para o reino de Deus? Ele agrega a igreja e, ao mesmo tempo, está aberto para que a comunidade se envolva com esse ministério, seja servida com esse ministério? Então, são problemas que nos
na igreja do primeiro século estava resolvendo. E nos dias atuais, pensando na igreja, quais são alguns problemas que temos, que às vezes criamos, né, que enfrentamos, que atrapalha a nossa igreja, a nossa congregação, aonde nos reunimos, de crescer numericamente, organicamente, ministerialmente. O que tem atrapalhado muitas vezes o crescimento da igreja? Então, alguém chegou e falou para uma criança: precisamos conversar. Sobre o quê? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você lembra quando você... posso te encontrar rapidinho? A sós? É melhor você sentar. Estou de boa, paralisado de medo aqui. O que está acontecendo aqui? A criança está com medo de que vai ser cobrada de alguma coisa, né? Ela não sabe o que, não tem a mínima ideia, mas acha que ela vai receber uma bronca, vai sofrer uma punição, alguma coisa de ruim ela deve ter feito e agora vai sobrar para ela. Então, um primeiro problema que às vezes nos dias atuais a gente tem, que atrapalha as nossas igrejas de crescerem, é que criamos problemas para os líderes resolver. Começamos a achar chifre na cabeça de cavalo. Começamos a achar pelo em ovo. Sabe? Olhando para a igreja, procurando o problema, a gente, por incrível que pareça, a gente encontra. Quantas vezes, né, nós encontramos irmãos que poderiam estar envolvidos com um trabalho importante, com um serviço ministerial importante, resolvendo os problemas que alguém criou, que alguém conseguiu descobrir que estava errado ali na igreja, né? Quantas vezes você já ouviu a frase: pastor, evangelista, presbítero, diácono, né, seja lá o que for, olha, você precisa me ajudar, porque eu tenho um irmão ali que ele me deixou uma indireta no Face para mim. Isso, vocês estão rindo porque nunca aconteceu, né? Isso não acontece. Olha, eu marco um horário para conversar com alguém com a liderança, com o presbítero e com o diácono, porque, olha, eu já passei 2 vezes pela irmã fulana de tal e ela não me cumprimentou. Sabe, Mateus capítulo 18, versículo 15 fala: se teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra o erro, né? Se ele te ouvir, você ganha o teu irmão. Então, às vezes, irmãos que estão com tanto afazeres, né, os 20% fazendo o trabalho dos 80%, ainda tem que parar o trabalho. Tem que parar o trabalho para resolver coisas que poderiam ser resolvidas pela própria pessoa que achou o problema. Às vezes, criamos problemas para os outros resolverem. O que mais pode atrapalhar o crescimento da igreja nos dias de hoje? 20% da igreja, né, fazendo o trabalho de 80%. Né? Alguém já falou isso hoje, né? Então, né, tem um irmão lá sufocando de trabalho e todo mundo no celular tirando foto. Isso não acontece nos dias atuais. Eu tenho que corrigir aquela frase ali, né? Mas já aconteceu num certo passado aí e atrapalhou o crescimento da igreja. Nós precisamos... Pode passar mais um pouquinho? Então, o que pode atrapalhar o crescimento da igreja? Pode passar mais um, né? Ser um mero espectador. Pode voltar um pouquinho. Ser um mero espectador, né? Quanto mais
aumentarmos o envolvimento de cada irmão, quanto mais você, meu irmão, se envolver nos trabalhos ministeriais, vai ajudar a igreja a ter esse crescimento orgânico e não vai sobrecarregar alguns. Quanto mais você e eu tivermos maturidade para nos prontificarmos para servir, para ser bênção nas mãos de Deus. Quanto mais você e eu, quando for fazer algum trabalho, senhoras, quando vocês forem fazer uma visita, levem alguém com vocês que recém-batizado para aprender. Às vezes a gente reclama que 20% está fazendo o trabalho, né, da igreja, mas a gente vai ver por que muitas vezes esses 20% estão fazendo tudo, porque eles não delegam nada para ninguém. Né? Eles pegam tudo para si, por quê? Porque eu não vou passar isso aqui para o Mauro fazer, que ele não vai fazer tão bem quanto eu. E aí acontece às vezes uma desgraça, porque eu passo para ele fazer, e aí eu me decepciono. Porque quando eu vejo ele está fazendo melhor do que eu nunca mais vou passar nada para ele. Porque eu achava que eu era o cara, mas de repente alguém vai lá e tem mais criatividade, tem mais dinamismo para fazer do que eu. Então, a igreja não é minha, né? A igreja é de Deus. Eu não sou o dono da obra, eu sou um instrumento nas mãos do dono. Amém. Então, não adianta reclamarmos que a igreja não cresce se estamos de braços cruzados, ou no outro extremo, fazendo tudo e não ensinando ninguém a fazer nada. Fazendo todo o trabalho, porque não confiamos que ninguém vai fazer tão bem quanto nós fazemos. E uma última coisa que pode atrapalhar o crescimento da igreja. Mamãe, o papai está falando com aquele homem que ele não gosta. Essas crianças levam tudo a sério, né, pastor? Então, às vezes o que atrapalha o nosso crescimento, pode passar, por favor? Nos dias atuais, mais um, é o nosso testemunho. Então, a igreja de Atos crescia porque quando olhávamos para a comunidade, olhava para os irmãos, o que eles pregavam tinha tudo a ver com o que eles viviam. Tem um texto em Atos, eu não está aqui no slide, que a igreja lá em Atos estava pregando, fala sobre a generosidade, né? Fala como que a igreja lá era generosa. Atos capítulo 4, versículo 32, Atos 4, 32, fala assim: da multidão dos que creram, era uma mente, o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 32, eu acabei de ler. Versículo 34 fala: não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras, casas, as vendiam, traziam o dinheiro. Versículo 32 está falando de generosidade. Versículo 34 está falando da generosidade dos irmãos. E aí, no versículo 33, parece que Lucas, na hora de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no notebook dele, colocou o versículo 33 entre o 32 e o 34 errado. Porque ele fala assim no 33: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Olha, no 32 ele está falando dos irmãos sendo generosos, no 34 dos irmãos distribuindo os seus bens, e no 33 ele está falando que os apóstolos estavam pregando
poderosamente o Evangelho. Por que eles estavam pregando poderosamente o Evangelho no 33? Porque o que eles estavam falando sobre o amor, sobre a comunhão, sobre o serviço, a comunidade estava vendo acontecendo dentro da igreja. O mundo não aguenta mais hipocrisia. A gente liga a televisão, vai ver sobre administração, sobre política, sobre até religião. E vemos tantas pessoas hipócritas que pregam uma coisa e vivem outra. A igreja, no início, crescia porque as pessoas viviam o que pregavam. Amém. Se queremos ver a nossa igreja crescendo numericamente, organicamente, ministerialmente, a comunidade precisa ver as nossas palavras coerentes com o nosso testemunho. Paulo escreveu para os Filipenses, em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Ele não disse preguem, ele disse vivam. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Paulo sabia que a igreja em Filipos iria crescer se a igreja em Filipos vivesse o que estava pregando. Paulo tinha certeza que ele nem precisava estar lá fisicamente. Porque se a igreja em Filipos estivesse vivendo o evangelho que estava pregando, o crescimento aconteceria com ou sem a presença de um apóstolo lá. Como eu tenho certeza que a igreja em Guarapuava, em Campo Grande, em Curitiba e até os confins da terra vai crescer se viver o que está pregando. Quando a comunidade começa a olhar para as nossas vidas, como disse o Alan hoje de manhã, não perfeita, não sem falhas, não sem erros, mas com esforço e a dedicação. Olhando para as nossas famílias, como foi falado aqui, e vendo o envolvimento do pai, da mãe, dos filhos, da criancinha, na obra de Deus. Vendo esse envolvimento e essa vontade de levar o amor de Cristo, o crescimento acontece naturalmente. Numérico, orgânico, ministerial. Eu tenho certeza que tudo isso que temos visto até aqui e falado até aqui é possível, porque o amor de Cristo toca em mim, toca em você, para que possamos crescer e servir cada vez mais com as nossas famílias, com os nossos dons, no reino de Deus. Por favor, vamos orar. Nosso Pai, é com grande alegria que estamos reunidos aqui falando de crescimento, porque esse crescimento não vem de nós, mas vem do Senhor, que é o dono da obra. Amém. A igreja não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Mais do que eu, mais do que qualquer pessoa aqui, o Senhor tem interesse de ver a sua igreja crescendo, através de famílias fortes no Senhor. Amém. Então, por favor, Pai, nos use como homens, como mulheres, como jovens, como crianças, para que cada um de nós, fazendo a nossa parte, a nossa função, a nossa tarefa dentro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo se desenvolva numericamente, organicamente, e os ministérios um abençoam o outro. Amém. E a tua igreja realmente cumpre o seu propósito de crescer e atingir tantas almas aqui na terra. Confiamos no Espírito Santo que habita em cada um de nós, para que isso realmente saia da teoria e venha para a prática,
em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that